Tá aí, pessoal, a presença de Jorge Carrascal no primeiro treinamento no CT Nildrubu, diretamente do CT Jorge Elal. Já vemos o Carrascal andar com Guilhermo Varela, vemos a presença aí também de Michael andando ali com os companheiros, Matias Vinha, os gringos, né, galera? Os gringos do Flamengo sempre juntos, sempre unidos. Jorge Carrascal andando ali com a sua chuteira, tá com a chuteira na mão, o mais novo reforço do Flamengo para o seu primeiro treino no CT Nildrubu. Vocês acompanham as imagens aí do Pedrão oficial, tem aí Cleiton, Gonçalo Plata, ali presente com o João Vitor também, zagueiro das categorias de base do Flamengo, o Vitor Hugo também aí presente. Eu não entendo, rapaz, do porquê que o Felipe Luiz não coloca o João Vitor para jogar. Felipe Luiz precisa de zagueiro, não bota a garotada para jogar. Tá aí o Carrascal mais uma vez, com Guilhermo Varela, andando com Matias Vinha. Michael, de volta aos treinamentos do Flamengo, né? Ele que desfalcou o Flamengo nos últimos tempos em função de dores no tornozelo, né? Ele, junto com Everton Cebolinha, não vinham jogando com a camisa do Flamengo em função de dores, né? No caso do Everton Cebolinha, era uma tendinite. O próprio técnico do Flamengo, Felipe Luiz, revelou isso em entrevista coletiva, dizendo que o jogador não havia vindo, não seria relacionado para determinados jogos em função de uma tendinite, e o Michael vinha com dores no tornozelo. Então já voltaram a treinar normalmente com o elenco. Possivelmente ficarão à disposição para a partida diante da equipe do Atlético Mineiro. Pedrão, mas isso lá é reforço? Olha, meus amigos, o Flamengo tá sem um monte de jogador, viu? É muita lesão que está acontecendo no Flamengo ultimamente. Então, acredito que qualquer jogador, por mais que a fase seja ruim, pelo menos estando ali disponível no banco de reservas, ainda mais para um jogo decisivo como esse, que vai ser essa partida diante da equipe do Atlético Mineiro, é bem importante, tá? Mas, enfim, vamos torcer realmente para que eles voltem à sua melhor forma física. Tá aí o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, junto com seu auxiliar técnico Ivan Palanco, carregando ali a sua prancheta para iniciar o trabalho de orientação para os jogadores do Flamengo. Você tá vendo aí o treinador que, segundo muitos jornalistas, enfrenta a sua pior fase no comando técnico do Flamengo desde que assumiu no final do ano de 2024 e acabou campeão da Copa do Brasil, conseguiu resultados expressivos sendo treinador do Flamengo. Entretanto, a equipe não vem atravessando uma boa fase em função de poucas oportunidades ofensivas que o Flamengo vem criando ultimamente. Você tem ali os jogadores já posicionados, né, aguardando a comissão técnica do Flamengo. Tá ali o Curumim, rapaz, do lado esquerdo do seu vídeo, você pode observar. Ele é um dos massagistas do Flamengo, sempre presente ali com os jogadores do Flamengo, dando um suporte àquela situação toda. E o Flamengo que vive um momento, apesar de ser líder do Campeonato Brasileiro, com o melhor ataque, com a melhor defesa, desde que o time voltou do Mundial, o Flamengo não consegue apresentar um futebol consistente. Salvo engano, o Flamengo só jogou bem contra o São Paulo, né? Na partida do Maracanã, o Flamengo vence o São Paulo por 2-0, poderia até ter sido mais na oportunidade. O Flamengo faz um bom jogo, mas logo depois tem aquela partida diante da equipe do Santos. Tá aí Matheus Gonçalves com seus cabelos a reflexo, né? Nem o famoso nevou aqui da cidade do Rio de Janeiro, tá ali com seu reflexo. Mas voltando a falar do Flamengo, e sim, o Flamengo não vive um grande momento aqui no futebol brasileiro, né? Vem de resultados negativos, derrota para o Atlético Mineiro, né? O Flamengo perde em casa para o Atlético Mineiro. O Flamengo acaba que... olha aí o Juninho, rapaz, tá na disposição, hein? Tá na correria, até o Juninho que tenta, né, rapaz? Se esforça, tenta dar o máximo, mas infelizmente, realmente, ele não consegue corresponder à expectativa, né?
acaba deixando um pouquinho a desejar. Sem a bola até bastante participativo. Tá aí o Pedrão, já se recuperou daquele arranca-rabo que ele teve com o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, expondo em entrevista coletiva o baixo rendimento do jogador. Entretanto, ele já vem atuando bem faz um bom tempo. O técnico Felipe Luiz, inclusive, em algumas oportunidades, teceu elogio ao jogador, dizendo que ele está se dedicando mais aos treinamentos, que ele está melhorando, né, na medida do possível, e que a expectativa dele é de recuperar esse jogador, né, que por mais que tenham várias especulações aí na imprensa, especulações não, negociações do Flamengo em razão da contratação de Lucas Beltrán, o Flamengo logicamente conta com o Pedro para os seus principais compromissos durante a temporada. Tá aí o Alan dando a sua trotada, ele que também não fez uma boa partida diante da equipe do Ceará, né? Entrou ali na segunda etapa, no segundo tempo, não fez um bom jogo também diante da equipe do Atlético Mineiro. Aliás, a sua ex-equipe, a equipe do Atlético Mineiro, também não teve uma boa atuação naquela oportunidade, o volante Alan do Flamengo. Tá aí, os atletas vão se aglomerando, se aglutinando aí no CT Ninho do Urubu, debaixo da tenda, debaixo do frio que faz nessa segunda-feira na capital Rio de Janeiro, mais precisamente na zona oeste da cidade, em Vargem Grande, onde fica localizado o CT do Flamengo, o CT Ninho do Urubu. Tá aí o esguicho d'água, tem que tomar cuidado, né? Tomar uma esguichada d'água dessa aí no frio que tá fazendo, realmente fica bastante complicado. Tá aí o nosso querido Gordola fazendo as imagens pra gente e daqui a pouquinho o bicho vai pegar. A galera vai chegando, vai se aglutinando, o Flamengo que tem um compromisso importante pela Copa do Brasil no meio da semana, o famoso depois de amanhã. Na quarta-feira o Flamengo enfrenta a equipe do Atlético Mineiro, fora de casa. O Flamengo precisa da vitória, só o resultado da vitória interessa ao Clube de Regatas do Flamengo, independente do placar. Qualquer vitória do Flamengo forçará uma ida para os pênaltis do Atlético Mineiro. Recentemente o Atlético Mineiro viveu uma situação parecida, né? Enfrentou o Atlético Bucaramanga da Colômbia fora de casa, venceu pela Copa Sul-Americana. Entretanto, jogando na Arena MRV, o Atlético acaba que perde do Atlético Bucaramanga e aí força, evidentemente, a ida para os pênaltis, né? Só que nos pênaltis, o Atlético ele consegue a vitória. Quem sabe a gente pode ter esse mesmo roteiro com o Flamengo e com o Flamengo conseguindo, né, a sua vitória, né? Ou então até mesmo no tempo normal. Para isso o Flamengo precisaria, evidente, de uma vitória de mais de um gol de diferença, de pelo menos 2 gols de diferença. Nesse momento inicia aquele famoso trote do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, com os atletas, aquele início de trabalho de aquecimento para soltar musculatura, para evidentemente melhorar o condicionamento físico. Tá lá Diogo Linhares, comanda o pelotão da corridinha do Flamengo. Ele que é o preparador físico do Flamengo, tá bem à frente, presente com os atletas. O Aracian, dá para conferir na imagem também. Ele que não participou desse último jogo diante da equipe do Ceará em função de um cartão amarelo, de 3 cartões amarelos que ele vem tomando no Campeonato Brasileiro. Ele ficou suspenso. O Pedro, vemos a presença do Pedro também nesse treinamento do Flamengo, porque ele também ficou de fora do confronto, do embate diante da equipe do Ceará. E a gente precisa lembrar ao torcedor rubro-negro que hoje, cadê o restante do pessoal, Pedrão? Cadê os titulares do Flamengo, Pedrão? Cadê o Arrascaeta? Cadê fulano? O que aconteceu? O que acontece é que os titulares do jogo diante da equipe do Ceará, eles fizeram naturalmente um trabalho regenerativo na parte interna do CT Ninho do Urubu
E enquanto os reservas e os que sequer viajaram para o Ceará e que não estão no departamento médico do Flamengo, naturalmente fazem o trabalho com o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, no campo. Então, o único treinamento que de fato o Felipe Luiz vai contar com todos os atletas será o treinamento de amanhã, terça-feira, ou hoje, terça-feira, depende de quando você está assistindo esse vídeo, tá? Ele vai contar com a maioria dos atletas. Nós já vimos os retornos aí do Everton Cebolinha, do Michael, não temos o retorno ainda de Eric Pulgar, que vem se recuperando de uma fratura que ele teve no pé, não temos o retorno ainda de Nico de la Cruz, que também vem se recuperando de uma lesão, na realidade de uma inflamação que o jogador teve joelho, tomou o noticiário aí na última semana, quando o José Luiz Runco, ex-chefe do departamento médico do Flamengo, que foi demitido até em função disso, falou do jogador, né? Criticou, dizendo que ele não pode, praticamente dizendo que o cara deveria se aposentar, né? Uma coisa até que chocou boa parte da torcida do Flamengo. Em função da repercussão negativa, ele acabou sendo desligado da função que ele estava exercendo. Tem uma boa notícia sobre a Arrascaeta, pessoal. Apesar do meio uruguaio do Flamengo não estar presente aí para fazer o respectivo trabalho com o restante dos companheiros, o de Arrascaeta, a informação que chega, ele sente, né, o desconforto ontem no confronto diante da equipe do Ceará, no domingo, e ele sai de campo, né? Ele sentiu o desconforto e saiu. Mas a informação que chega é que os exames já foram realizados, ele passou por um procedimento de ressonância magnética e a ressonância magnética constatou que o jogador não tem lesão. Pela experiência do jogador, pelo jogador já conhecer o seu próprio corpo, naturalmente, no primeiro sinal de que ele poderia ter uma lesão um pouco mais grave, ele já pede, ele já solicita ao técnico do Flamengo, Felipe Luiz, uma substituição. Não à toa, ele saiu na virada do primeiro para o segundo tempo. Eu até estranhei, a princípio, lá na transmissão na Pedrão e Rede TV, como é que pode Felipe Luiz ter tirado o de Arrascaeta, era um dos melhores em campo, fez o gol do Flamengo, estava fazendo boas jogadas, acho até em função do descanso que ele teve no meio da semana, só que aí depois logo a assessoria de imprensa do Flamengo notificou os jornalistas através do grupo que a imprensa do Flamengo possui, de que de Arrascaeta sentia um desconforto, mas uma informação mais confortante para o torcedor rubro-negro, passou o Rossi aí, né, rapaz, que falhou ontem, aliás, falhou no domingo contra o Ceará, precisa se recuperar dessa situação, mas a gente já vai falar disso. Mas voltando ao de Arrascaeta, a situação dele é tranquila e deve estar à disposição para o confronto diante da equipe do Atlético Mineiro. Vale lembrar que amanhã tem chegada diretamente de Minas Gerais, Gordola, todo mundo presente, WL, Marquinho, para fazer a cobertura dessa chegada do Flamengo diretamente de Minas Gerais. Quem sabe o Flamengo buscando essa virada na Copa do Brasil. Jogo importantíssimo para o Mengão. Será que vai ser uma atuação convincente do Flamengo? Qual vai ser a postura do Atlético Mineiro? Será que os mineiros vão ficar na retranca igual no Maracanã? Será que eles vão sair mais para jogo? Será que eles vão jogar com o regulamento debaixo do braço, já fazendo cera no início do jogo? A ver qual vai ser a postura do Atlético Mineiro e também do Flamengo, que não tem jeito. Vai ter que sair para jogo e vai ter que buscar o resultado, né? A gente viu ali a presença de Agustín Rossi. Nesse momento, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, já começa uma atividade com bola, com os atletas do Flamengo, trabalhando o fundamento ali do controle de bola, do equilíbrio, do passe. O Rossi teve uma falha absurda no confronto de hoje. Acho até uma falha dupla do Rossi, por quê? Foi uma bola fraca do Pedro Raul, então acho que se ele não sai que nem um doido e depois hesitasse, acho que ele acabaria fazendo a defesa.
E a partir do momento que ele mostra a intenção de correr e dar um soco na bola, naturalmente os seus companheiros de defesa, eles não disputam mais a bola, porque eles têm a confiança de que o goleiro vai chegar lá e dará um soco na bola. O que acabou não acontecendo, ele vai, para no meio do caminho, né? Acha que não vai alcançar a bola e acaba hesitando da decisão, voltando e não dando o soco que acho que também ele não alcançaria se ele vai direto, e aí o frango, a situação ficaria mais feia ainda para o goleiro do Flamengo, mas é torcer para que ele se recupere, para que o Flamengo se recupere. As últimas duas atuações do Flamengo, o Flamengo levou gols de falhas individuais. Foi uma falha individual do Léo Pereira, no confronto diante da equipe do Atlético Mineiro, no estádio do Maracanã, entregou a paçoca, vamos ser bem sinceros, e teve a falha individual do Agustín Rossi, nesse confronto contra o Ceará. Muito provavelmente, é lógico que não existe realidade paralela e não tem como a gente prever o futuro, mas muito provavelmente o Flamengo pelo menos empataria com o Atlético Mineiro e venceria o Ceará, não fosse essas falhas individuais. Então acredito que para esse jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, o Flamengo não pode apresentar esse tipo de falha individual. O Flamengo precisa jogar concentrado. Já ouvi até internamente algumas pessoas dizerem que agora que estão com a faca no pescoço, fora de casa, contra o Atlético Mineiro, os caras vão jogar sério, vão jogar concentrado. Passa por concentração, organização. O Flamengo está muito desorganizado nos últimos tempos. O Flamengo não cria aquela profusão de oportunidades de gol que criava em outrora. Você vê pouquíssimas chances diante da equipe do Ceará. Não é que o Flamengo criou muitas chances de gol e acabou que não fez o gol. A gente reclamava demais da finalização do Flamengo. O Flamengo finalizava muito mal e que em função disso o Flamengo perdia muitos gols, aquela coisa toda. Hoje, desde que o Flamengo voltou do Mundial, nem isso a gente vê acontecer. Vimos uma boa atuação no primeiro jogo do retorno contra o São Paulo. Depois é aquela atuação contra o Santos, que eu não preciso nem relatar aqui para vocês. Depois o Flamengo vence o Fluminense no Maracanã, mas daquele jeito. Vence o Red Bull Bragantino fora de casa. Aí sim, teve uma boa atuação no segundo tempo. No primeiro tempo foi meio barro, meio tijolo. No início do segundo tempo também toma aquele gol ridículo. Mérito do Bragantino também, evidentemente. Mas é uma situação bem complicada que o Flamengo vem passando na temporada. Oscilações que são naturais, são normais de acontecer. A ver como vai passar o técnico Felipe Luiz. Você que tá aí, se inscreva no canal. Aciona o sininho da notificação, deixa o teu like. Tamo junto. Saudações rubro-negras.